Oi, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a sexualidade da mulher. E antes de começar o vídeo, os estudos que eu trago aqui são a respeito do que eu já li e também já vivi. Então, assim, muita coisa do que eu trago aqui já aconteceu comigo e eu procuro compartilhar com vocês para, de uma certa forma, poder ajudar. Lembrando que ninguém é igual a ninguém, às vezes você vai se identificar com isso, às vezes não, e tá tudo bem, né? Cada um vai viver de uma forma diferente do seu jeito e é isso aí. Então, eu vou começar falando da sexualidade da mulher, né? O porquê dessa importância da gente falar da sexualidade. A sexualidade, ela é uma coisa que às vezes é muito difícil da mulher falar. Hoje tem muitas mulheres que conseguem falar isso abertamente, né? Mentoras, coaches que trazem isso de uma forma leve para as mulheres, também para os homens também. E isso é muito bacana, porque a sexualidade, ela vem ligada com a nossa criatividade, né? Com o movimentar da vida, com a energia, o que traz essa energia vital pra gente, né? O que nos dá prazer, tanto no âmbito sexual, mas no que a gente gosta na nossa vida, o que nos faz bem. E a mulher, quando ela é bloqueada ou mesmo ela bloqueia esse processo de viver sua sexualidade, isso pode trazer muito desânimo, falta de libido, né? Libido vem ligado muito ao emocional, o que vem te dar prazer, o que te faz bem, como que é você viver isso consigo mesma, porque a libido não vai ser o desejo sexual que o outro desperta em você, mas como que você vê a vida, como que você vive a vida, como você faz as coisas que te faz bem, né? Então você tem vivido isso, você tem tirado esse tempo para você permitir fazer o que você gosta. O dia a dia, nessa correria, é muito difícil nós, assim, que a gente possa parar e viver isso com tranquilidade, de uma certa forma, mas é muito importante que a gente tire um tempo pra gente viver isso com a gente mesma, né? Entendendo esses processos do que nos faz bem, como que eu me sinto sozinha, eu consigo fazer isso? Se não, o porquê que eu preciso do outro, eu dependo isso do outro me proporcionar esse prazer, porque quando a gente também entra nessa questão sexual, a gente coloca que o outro tem a responsabilidade de nos proporcionar prazer, isso não é legal. Por quê? Porque nós que sabemos o que gostamos, então cabe a nós conhecer o nosso corpo e falar pro outro do que a gente gosta, porque o outro também não vai ter uma bola de cristal para adivinhar o que a gente gosta, né? E também falar o que a gente não gosta, colocar limites, não fazer aquilo só porque o outro quer fazer, porque aquilo vai ser bom pro outro, mas pensar como você vai se sentir. Então, assim, eu acredito que a sexualidade também é a gente viver isso, entender o que nos faz bem, o que não nos faz bem. E entra nesse processo também do nosso corpo, como que a gente lida com o nosso corpo, a gente vê ele como alguma coisa ruim, alguma coisa que não te deixa bem, às vezes no julgamento, quando eu falo julgamento é nosso mesmo. Por exemplo, eu com o meu corpo, como que eu me olho no espelho, como que eu vejo isso, eu tenho vergonha do meu corpo, eu acho que pra mim estar bonita, eu tenho que estar dentro do padrão que a sociedade impõe, o que é uma mulher bonita, que é uma mulher magra, uma mulher com peito grande, uma mulher com bunda grande, o que é isso? Por quê? Porque a partir do momento, você pode querer ficar assim, não tem problema, você pode ser do jeito que você quiser. Mas quando você começa a ter essas críticas com você, você faz elas porque você quer mudar você mesmo, o seu corpo, ou porque o outro acha bonito dessa forma. Então, essa é uma coisa a ser pensada. Como que a gente tá lidando com o corpo em relação a isso? É porque o outro acha que é legal assim, ou porque eu quero ser assim mesmo, né? Então, é uma coisa a ser pensada, porque a partir do momento que a gente coloca essa questão da gente se sentir bem na responsabilidade do outro, isso acaba acarretando muitos problemas no nosso corpo, no nosso sistema ginecológico. É uma coisa que eu sempre trago e falo, porque tudo vai refletir aqui,
no nosso útero, nos nossos ovários, no nosso canal vaginal. Por isso a importância da gente estar conhecendo e vivendo, olhando, tocando o nosso corpo, a nossa vulva, para entender o que está acontecendo. E essa é muito importante a gente saber o que nos dá prazer para isso mesmo. Porque a gente não depositar aquilo em cima do outro, entender que eu posso me proporcionar isso sozinha também, porque também a gente precisa disso, de viver isso, a gente com a gente mesma, né? Não somente depender do outro, né? Criar uma dependência do outro, principalmente acaba virando uma dependência emocional. E aos poucos entender se está te fazendo bem, se você consegue olhar para você, você consegue se tocar ou não, você sente vergonha, o que você sente. E se você vê que é algo que é um pouco doloroso para você, procurar ajuda, uma terapia, uma constelação familiar, alguma coisa que vai te ajudar a entender o porquê disso, né? Porque o nosso corpo, ele é nosso templo maior, é a nossa morada, é a nossa casa. Então a gente precisa estar bem com ele pra gente viver bem, né? E a sexualidade entra nisso, né? No meu olhar, ele entra nisso, né? Como que você tem lidado com as coisas que te faz bem? Porque a sexualidade, ela não é só o prazer sexual, né? É o prazer de viver, é o prazer de estar bem, é a vontade de criar também, né? E quando entra nessa questão do criar, até mesmo o criar, não só o gerar filhos e criar, mas os seus sonhos, como você tem gerado os seus sonhos dentro de você, você tem parido eles para o mundo, dar vida, né, para eles, ou você sempre tá planejando, gestando, e chega na hora você não consegue, você acha que não é capaz. Então é uma forma da gente olhar para isso tudo e entender, porque muitas vezes a falta de libido que são relatadas não é a questão pegada só no sexual, porque muitas vezes as mulheres ligam a isso, né? Vê que tem essa dificuldade ali na hora, mas a libido vem ligada à questão emocional, né? Você tem se permitido viver um tempo com prazer para você, né? Como você tem vivido isso? Então são perguntas que cabe nós fazer pra gente mesmo entender, porque na correria do dia a dia a gente passa isso despercebido, a gente acha que não tem tanta importância a gente tirar esse tempo pra gente viver com calma, fazer algo que nos faz bem e não ver os pequenos desgastes que vem trazendo durante o tempo. E deixa eu ver mais. E como que a gente pode fazer isso também? Se você tem um parceiro, uma parceira e não sabe falar, conversa, gente, né? Começa a descobrir do que você gosta também nessa questão do sexual, né? Conheça o seu corpo, porque você vai saber do que você gosta, o outro não vai saber. E fala pro outro o que você gosta, o que você não gosta, o que te incomoda, né? E se imponha também, coloca limites e entenda que essa questão da relação, ela não é somente fazer por outro, porque senão o outro vai procurar outra, enfim. É você também se posicionar, é você falar, né? O diálogo conta muito também nessa questão sexual. E respeitar o tempo de cada um, né? Você respeitar o seu tempo e entender que se você tem alguma dificuldade de viver isso, de falar isso, de sentir também, é que aos poucos vem trazendo isso para sua vida, entendendo os desconfortos que te trazem, porque às vezes você pode sentir até mesmo uma dorzinha ali na hora do ato sexual e entender por que tá te causando aquela dor. Por trás de qualquer dor, qualquer desconforto, qualquer sintomas, tem algo a mais. Então é isso que a gente busca ver, o que tá por trás disso tudo, né? Será que eu tô conseguindo me desligar e me entregar ali naquele momento? Ou eu tô preocupada em fazer tudo ficar perfeito? Porque também tem essa preocupação, né? Principalmente das mulheres de tá tudo perfeito ali, de tá lindo, maravilhoso. E a partir do momento que você tenta controlar aquilo ali já não te vai trazer mais prazer. Porque você não desliga do mental. Então é deixar o que? As coisas fluírem,
né? Não se preocupar se você tá acima do peso, se tem alguma estria, alguma celulite, enfim, qualquer coisa, sabe? É se entregar naquele momento ali, né? O orgasmo, ele é o simbolismo de uma morte, né? Ali na hora, portanto, é um momento que a gente, uma morte é um renascimento, é um momento que a gente não pensa em nada, apenas se entrega, né? E a sua sexualidade é isso também, é você se entregar, é você viver, é tentar não controlar e vivendo isso de uma forma leve, né? Percebendo o que te faz bem, o que não te faz, se você sente algum desconforto, o que você gosta de fazer. Não é também falar só dos desconfortos, mas o que te proporciona esse bem-estar, o que te deixa bem, com vontade de viver, né? Com vontade de fazer as coisas. E é isso. E deixo aí para vocês essa reflexão, para vocês pensar e entender com vocês mesmos como tem vivido a sua sexualidade, como você tem vivido com o seu corpo hoje e como você tem levado isso para suas relações.